Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 5 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! E eu vou falar em dois jogaços do Mundial de Clubes, quartas de final, e também separei umas partidas que eu achei interessante. Trouxe o melhor para vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo um melhor palpite e um palpitão aí pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, primeira análise às 13 horas, quartas de final do Mundial de Clubes. Jogo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Esse jogo poderia ser tranquilamente a final do Mundial de Clubes. Estamos falando aqui de duas potências, nesse momento, top 3 do futebol mundial, tá certo? De um lado, o Paris Saint-Germain, campeão francês, campeão da Champions League, meteu 5-0 na Inter de Milão. Do outro lado, o campeão alemão e também um trator, uma equipe muito forte. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, jogo com gols. Nesse momento, pelo que foi a temporada e pelo que vem fazendo dentro de campo, um levíssimo favoritismo pro Paris Saint-Germain avançar, ir para a semifinal. Mas o ao vivo tudo pode mudar, até porque o Bayern de Munique, como eu falei, é uma baita equipe, é uma potência também do futebol mundial. Mas nesse momento, para não ficar em cima do muro, um levíssimo favoritismo para a equipe francesa. De novo, batendo o olho no Paris e no Bayern, vejo um jogo para gols. As duas equipes atacam o tempo todo, buscam o gol a todo momento. Então uma partida que pelo menos para 2 gols e também o ambas marcam, vejo com alta probabilidade para acontecer. Tabela de probabilidades aí na tela para vocês. E vamos lá, tabela de probabilidades entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Jogo para 2 gols, 90%. Jogo para 3 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 95%. Primeiro tempo em alta intensidade, a chance de sair um gol no primeiro tempo é bem alta. Com relação aos escanteios, vamos lá. Paris Saint-Germain, 5.5, Bayern de Munique também 5.5. Duas equipes que jogam para frente, não sai o gol, sai o escanteio. Cartões, Paris 1.1, Bayern 1.3. Jogadores. E vamos lá, agora jogadores para finalização e chute a gol. Pelo lado do Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia, baita regularidade, participa muito da partida, e também o Doué. Um jogador que também finaliza bastante é o lateral direito, Hakimi. Outro nome que eu não sei se tem condições físicas de jogar os dois tempos é o Dembélé. Só que, se o Dembélé vier como titular, e a gente vai saber isso 1 hora antes da partida, o Dembélé também é um nome excelente para finalização e chute a gol, tá beleza? Pelo Bayern de Munique, vamos lá. Harry Kane, não é novidade para ninguém, e também o Olise. O Olise é um cara que finaliza bastante. Para enorme surpresa, contra o Flamengo ele não finalizou. Só que ele é um jogador que geralmente finaliza bastante. Fechou? E vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho dos desarmes. Pelo lado do Paris Saint-Germain, vou começar falando do meio-campista João Neves, o pitbull do meio de campo do Paris Saint-Germain, o motorzinho. Geralmente ele faz aí os desarmes pelo lado do Paris. Os dois laterais do Paris Saint-Germain também com bons números. Pela esquerda, o Nuno Mendes, pelo menos aí um desarme por partida, e o Hakimi também com muita consistência nos desarmes. O Paris Saint-Germain é uma equipe que ela marca lá na frente. Para vocês lembrarem, né? Muitas saídas de bola do Paris Saint-Germain, ele tem a posse ali no meio de campo e ele já dá um chute para lateral exatamente para dar o bote no adversário. E aí, quem tem um papel fundamental para fazer esse trabalho? Os atacantes. Percebam que o Doué tem uma baita regularidade, pelo menos um desarme por partida. O Kvaratskhelia também, pelo menos
um desarme por partida. Muito disso em virtude desse padrão que o time vai fazer a pressão lá na frente, tá bom? Então esses jogadores para um desarme também acho bem interessante. E pelo lado do Paris, eu acho que é isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no Bayern de Munique. O jogador que tem mais consistência e maior número de desarmes é o Laimer, tá bom? Laimer para desarmes é um baita nome. Vamos lá, uma coisa que me chamou a atenção aqui. O Pavlovic é um cara que quando joga o tempo normal, ele desarma bastante, ó. Aqui ele jogou 90 minutos, 3 desarmes. 90 minutos, 3 desarmes. 90, 3, 92, 84, 3. Ou seja, se o Pavlovic vier como titular, para desarme também pode ser interessante. Quem mais que a gente pode pensar aqui? Vamos lá. O Stanisic. Stanisic ele é um coringa no Bayern de Munique. Ele pode jogar em várias posições. E um desarme por partida, ele geralmente acaba fazendo. Fechou? E vamos lá para finalizar aqui nossa análise entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Jogador para cometer falta. Pelo lado do Paris, João Neves. E pelo lado do Bayern de Munique, o Laimer. Fechou? Time, eu localizei aqui, ó, prováveis escalações para Paris Saint-Germain e também para o Bayern de Munique. Eu não sei se será essa formação, tá? Mas se de repente, uma hora antes da partida, vier com essa formação, de novo, eu falei do Dembélé para finalização, ele tá aqui, e também o Musiala, se o Musiala vier como titular pelo lado do Bayern, é um jogador excelente para finalização, chute a gol ou mesmo gol, tá? Temos aqui duas equipes que atacam pra caramba. O que a gente pode pensar também? Em defesas de goleiro. Duas defesas do Donnarumma, duas defesas do Neuer. Fechou? E vamos lá, 17 horas, o segundo jogo aqui das quartas de final do Mundial de Clubes. Jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Estamos revivendo a final da Champions. Final esta que o Real Madrid meteu 2-0 e saiu campeão lá na Inglaterra, em Wimbledon. Uma revanche, nesse momento, para o time alemão. Por que não? Vamos lá. Falando aqui de Real Madrid e Dortmund. A camisa do Real Madrid é muito pesada. Se a gente olhar os dois times, tecnicamente, eu também dou um leve favoritismo aqui pro Real Madrid. Pensando nesse cenário, e também, eu vou falar para vocês, olhando o histórico do confronto, 5-2 Real, 2-0, que foi a final da Champions, dia 1º de junho de 2024, 3-2 Real Madrid, 3-1 Real Madrid, somente em 2016 um 2-2. Ou seja, o Real Madrid geralmente levando a melhor e partidas com muitos gols. É exatamente isso que eu vejo para essa partida. Vitória ou empate do Real Madrid e também a classificação do Real Madrid. O Real Madrid passando de fase. E também, pensando aqui em gols, uma partida para pelo menos 2 gols. E vamos lá, probabilidades aqui para Real Madrid e Borussia Dortmund. Jogo para pelo menos 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, também 85%. Primeiro tempo em alta intensidade. A chance da gente ver um gol no primeiro tempo é alta. Vamos dar uma olhadinha aqui nos escanteios. Real Madrid, 7,9, bela média de escanteios. E o Borussia Dortmund, 4,6. Cartões, Real Madrid, 1,1, Borussia Dortmund, 1,6. Jogadores. E vamos lá, falar um pouquinho agora de jogadores para finalização e chute a gol. Pelo lado do Real Madrid. Vamos lá, eu não sei se o Mbappé sai como titular. Se o Mbappé vier como titular, é um cara que geralmente participa muito do comando de ataque do Real Madrid. E aí pode ser sim um nome interessante para finalização, chute a gol. Vamos lá, Mbappé tá fora. Vini Júnior, muita regularidade e também quem tá jogando o fino da bola, eu diria, nesse momento, o melhor jogador do Real Madrid, Valverde. O Valverde com um número muito expressivo aqui de finalizações, tá beleza? 2 jogadores que a gente também pode pensar para finalização. Arda Güler, pelo menos uma finalização por partida, e o volantão, Tchouaméni. O Tchouaméni, além de marcar muito ali no meio de campo, quando sobra na intermediária, geralmente ele finaliza, tá bom? Então, pelo lado do Real Madrid, esses nomes são interessantes. Pelo lado do Dortmund, eu não vou inventar.
Guirassy. Finalização, chute a gol ou mesmo gol, Guirassy. É isso. Antes de falar dos desarmes, uma outra informação que eu acho bacana passar para vocês. Real Madrid no primeiro tempo. O desempenho do Real Madrid no primeiro tempo no Mundial de Clubes. Vamos lá. Contra o Al Hilal foram 5 finalizações. Contra o Pachuca, 5 finalizações. Salzburg, 8 e contra a Juve, 7. Isso no primeiro tempo. Então, contra o Dortmund, eu espero pelo menos 5 finalizações do Real Madrid no primeiro tempo. E vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho dos desarmes. Pelo lado do Real Madrid, Bellingham, muita regularidade nos desarmes, e também o Fran Garcia, tá bom? Esses dois jogadores com os melhores números para desarmes. Outro jogador que vem surpreendendo e fazendo pelo menos um desarme aí por jogo é o Arda Güler. Ele tá jogando mais na meiuca, então ó, um desarme por jogo, Arda Güler acaba acontecendo. Pelo lado do Dortmund, vamos lá. Bensebaini é um nome interessante para desarmes, e também 2 jogadores aqui que eles vão pegar o lado do Vini. O Ryerson e também o zagueirão Sully. Deixa eu colocar no mapa aqui para vocês. Provável escalação do Real Madrid, provável escalação do Dortmund. Percebam que o Vini, ele joga pelo lado esquerdo. Então, ó, ele vai percorrer esse lado do campo. Então o Ryerson vai bater com ele e o Sully deve pegar a sobra. Então, para desarmes e faltas, esses 2 jogadores podem ser interessantes. Fechou? E vamos lá para finalizar o nosso estudo. Jogador para cometer falta. Pelo lado do Real Madrid, quem geralmente comete uma falta por partida é o Bellingham. E pelo lado do Dortmund, pelo menos uma falta na partida, Bensebaini. Fechou? E vamos lá, após as 2 análises aí do Mundial de Clubes, que eu acho que são os 2 jogos mais esperados do dia, também separei outras partidas que eu achei bem interessante aqui. Vamos lá. Na Noruega, Rancan versus Brann. Essa partida pré-live é um jogo que tudo indica que veremos gols. Pô, Marcão, no último jogo do Brann ficou só 1-0. Realmente ficou, mas geralmente jogos do Brann são jogos para gols, tá certo? O Rancan em casa, dos 5 últimos jogos, olha, em 4 eu tenho pelo menos 2 gols e o ambas marcam também muito forte. E a equipe do Brann como visitante, 3-0, 2-0, 1-1, 4-2, 2-0. Então, para essa partida, eu espero um jogo para pelo menos 2 gols e dá para imaginar também para ambas as equipes marcarem. Vamos lá, 10 da manhã lá na Suécia, jogo do Oster contra o Midtjylland. Midtjylland, líder da competição, até o momento 14 partidas, são 9 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota. Vai jogar contra o vice-lanterna. Puxando o Race, vamos lá. O time da casa, o Oster, dos 5 últimos jogos, nenhuma vitória. O Midtjylland, jogando como visitante, 3 vitórias, 1 empate, apenas uma derrota. Time, vamos lá. Mesmo jogando fora de casa, eu acredito que a equipe do Midtjylland não perca essa partida. Vitória ou empate, Midtjylland. Fechou? Vamos lá, 11 da manhã na Noruega, jogo do Viking contra o Strømsgodset. Viking, líder da competição, até o momento 14 jogos, ganhou 10, empatou 3, só perdeu uma. Vai jogar contra o vice-lanterna. Strømsgodset, 11 partidas, 2 vitórias, 9 derrotas. E o Viking joga em casa. Para resultado, acredito sim que o Viking vença essa partida. Com relação a gols, espero um jogo para pelo menos 2 gols. Vitória do Viking, partida para pelo menos 2 gols. Vamos lá, 12h30 na Suécia, jogo do Hammarby contra o Värnamo. Jogo do vice-líder contra o lanterninha da competição. Ou seja, o Hammarby jogando em casa é favorito para vencer. E uma outra característica dessa partida, gols, tá? Geralmente, ó, as 2 equipes produzindo jogos com muitos gols. Vitória do Hammarby, jogo aí para pelo menos 2 gols. Vamos lá, separei também aqui, ó, 3 partidas na Islândia. 2 delas às 11 da matina e outra às 13 horas. Os 3 jogos para gols, tá bom? Pelo menos 2 gols na partida, ambas as equipes marcando e também primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Não vou abrir jogo por jogo para não ficar extremamente repetitivo. Vamos lá, às 15 horas na Noruega, jogo do Kristiansand contra o Bodø/Glimt. Bodø/Glimt na última partida,
ele estava amassando o Sarpsborg, é isso mesmo. Ele estava amassando a equipe do Sarpsborg. E aí no finalzinho da partida, ele tomou 2-1 e perdeu o jogo em casa. Vou falar para vocês, resultado não foi justo, mas faz parte do futebol. Vai jogar contra o Kristiansand. Time, vamos lá. Deixa eu mostrar o histórico para vocês. 4-2, 2-0, 2-0, 3-2, 2-1. Todos os resultados favoráveis ao Bodø Glimt e partidas com muitos gols. E é exatamente isso que eu espero desse jogo. Um resultado positivo para o Bodø Glimt e uma partida também para pelo menos 2 gols. E vamos lá para fechar aqui nossas análises. Às 19h30, Campeonato Brasileiro Série B. O Avaí jogando contra o Paysandu. O Avaí vem na 4ª colocação, joga contra o Paysandu, que é o vice-lanterna. Vamos dar uma olhadinha na race. O Avaí em casa ganhou 3, empatou 1, só perdeu uma partida. O Paysandu fora, 1 vitória, 3 derrotas, 1 empate. Ou seja, o Avaí jogando em casa tem sim um favoritismo. Vitória ou empate do Avaí. Lembrando, Campeonato Brasileiro Série B é um campeonato extremamente traiçoeiro. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Avaí e Paysandu. Primeiro eu vou falar de gols. Jogo para 2 gols, 55%, probabilidade baixa. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Padrão da Série B, geralmente partidas para menos de 4 gols, tá bom? Escanteios é bacana. Avaí 5.2, Paysandu 4.8. Percebam que o final do primeiro tempo e o final do segundo tempo, a gente tem alta probabilidade para sair escanteio. Então o jogo está em alta intensidade, jogo empatado, ou vai que o Avaí está perdendo, a chance de sair escanteio no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo, ela é alta. Cartões eu também gosto. Avaí 2.4, Paysandu 2.9, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite para o dia de hoje? Jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund, a classificação do Real Madrid. O Real Madrid avançando na competição. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, jogo para pelo menos 2 gols. Time, vídeo tá acabando, já deixou o like? Fez aquele comentário? Ainda não? Se não fez, agora é a hora. Deixa o like, faz aquele comentário, ajuda pra caramba e amanhã a gente traz tudo de novo aqui pra vocês, tá certo? Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!